Olha a carga que a gente coloca no trabalho. O trabalho é responsável em me fazer feliz? Será? Tudo que eu faço no trabalho, eu penso sempre no pior, e não só no trabalho, na vida. Eu caso, eu penso que eu vou separar, eu começo um projeto, eu penso que não vai dar certo, eu entro numa empresa, eu penso que eu vou ser demitido, e tudo dele era sempre pensando no pior. Como é que a gente faz pra gente se reconectar, ou pra gente estar sempre conectado com o nosso brilho? Quando você sentir uma carga pesada sobre sua vida, siga o sol. Dizem que todo mundo nasce com um dom especial, uma razão pela qual a gente vem ao mundo. A Bianca Trombelli descobriu cedo que o seu negócio era ajudar as pessoas a encontrarem seus próprios caminhos. Em busca do sol, vamos entender como é que essa executiva mudou o rumo da sua caminhada. E por que nem sempre o caminho é mudar de rota quando a gente quer encontrar o nosso próprio brilho. Uma alegria te reencontrar aqui, Fabrício. Obrigada pela oportunidade. Uma honra estar aqui com vocês, compartilhando e dividindo um pouquinho dessa história. Prazer é todo meu. Quanto tempo, hein? Nossa, faz muito tempo. Bia, todo mundo que vem aqui no nosso podcast escolhe uma forma de entrar. Uma música, um livro, uma imagem, e você escolheu uma música. Que música é essa? Por que você escolheu essa música? Eu escolhi o Follow the Sun. Tem muito a ver com muito do que eu tenho realizado e sempre o que eu busquei, não só para mim, mas para as outras pessoas também, que é as pessoas buscarem o seu brilho. Então a gente seguir o sol, né? Seguir o brilho. Aonde que é o brilho? Para onde aponta aquele brilho? Então se a gente olhar um girassol, ele está sempre na direção de onde o sol nasce, de onde o brilho está. Então essa música me remete muito a esse lugar. Como é que a gente faz para a gente se reconectar ou para a gente estar sempre conectado com o nosso brilho? Só que pra gente conhecer mais, eu vou traçar aqui eu vou aplicar um teste, né? Como se fosse um teste psicológico, vamos colocar assim, pra gente poder entender um pouco da Bianca. Fica tranquila que é só um quebra-gelo, tá? Tá bom. Então vamos lá, Bia. Posso chamar de Bia? Pode, claro. Então é o seguinte, estamos na fase inicial, quero te conhecer melhor, nada melhor do que fazer algumas perguntas importantes sobre suas preferências, tá? Okay. Vamos lá? Vamos lá. Bia, quando você vai, só para poder entender o seu perfil, tá? Quando você vai comer uma coxinha, nossa, você come a coxinha começando pelo bico ou pela parte de baixo? Eu começo pelo bico. Eu deixo a parte gostosa pro final. Eu gosto de ficar com aquele sabor gostoso no final, sabe? Então o recheio fica mais pro final. Canudos de papel, o que você acha? Ai, meu Deus, canudos de papel? Canudos, aqueles canudos de papel. Bom. Acho sustentável, acho importante pro planeta. É legal? Gosto. Tá bom. Sua opinião sobre karaokê? Acho super divertido, integra pessoas, mesmo que a gente não saiba cantar. E você vai, não? Eu gosto, eu canto. Tá bom. Quando o avião chega, aterrissa, tá? O avião aterrissa, né? Quando ele aterrissa e para, você é daquelas que já levanta quando ele para e fica lá de pé esperando pra desembarcar, ou você fica sentada? Eu já fico movimentada, depende da minha pressa. Se eu não tiver com pressa, eu deixo os que estão com pressa passarem na frente. Se eu tiver com pressa... Mas mesmo que esteja parado, a porta não abriu ainda, se daquelas que fica de pé, é isso, esperando? Se eu não tiver com pressa, eu deixo quem tá mais com pressa que eu passar na minha frente. Mas se tiver com pressa, fica lá de pé esperando. Se eu tiver com pressa, eu fico mesmo lá, parada. atenta, mesmo parada. Tá bom. Tá bom, agora nós já somos expert em Bianca, já conhecemos você. Já sabemos todo mundo tudo. já sabe, então, como você é. E agora vamos entrar aqui no conteúdo, né? A gente quer falar um pouquinho sobre como é que as pessoas conseguem se localizar nessa trajetória, né? Entre o momento atual e o momento onde ela quer chegar. Um dos meios mais eficazes é a mentoria, né? Você buscar alguém que tem mais experiência que você para poder te ajudar. O que é a mentoria? E queria entender a tua história com a mentoria.
Bom, vamos lá. Antes da mentoria, então, como é que foi? Eu fiquei quase 20 anos no mundo corporativo, né? Nós estivemos juntos lá, inclusive. Aham. Então, foi uma troca muito importante. Até hoje a gente tem esse retorno de estarmos aqui, inclusive, sob efeito desse nosso trabalho juntos lá. E durante todo esse período eu sempre tive alguns livros de cabeceira voltados à psicologia, e desde a minha adolescência eu acabei não fazendo a faculdade que eu mais queria, porque na época era uma faculdade que não dava dinheiro. Mas sempre tive os meus estudos em paralelo. Então, um dos pontos que eu já convido, né, é a gente sempre fazer o que a gente gosta, independente daquilo trazer ou não retorno. Desde o início? Desde sempre. Sempre estudei, sempre li livros de traumas infantis, de psicologia, sempre. Sempre foi meus temas, assim, de artigos, tudo eu lia sobre isso. Quer dizer, a molecada que está assistindo e que quer decidir a carreira, na tua opinião, é melhor escolher aquilo que você se identifica mais, não aquilo que economicamente seja mais atrativo, é isso? Olha, depende do momento de vida, eu diria. Eu acho que depende. Na minha época, quando eu fiz essa escolha, eu estava passando por um momento de vida financeiro muito difícil. Então, eu fiz uma escolha pelo dinheiro. Tá. E eu tirei muito proveito disso ao longo da jornada. Mas minha decisão não foi do que eu mais gostava. Minha decisão foi para onde me dava mais retorno financeiro. Tá. E Aí você seguiu esse caminho corporativo? segui porque era o meu momento, era o que estava pedindo ali na época. Acabei seguindo pelo corporativo, mas sempre estudei em paralelo. E aí, depois de um bom período, esses estudos, todo ano eu fazia algum curso nessa área, e eu sempre disse, né, quando eu me aposentar, né, Eu vou ser feliz. eu vou fazer isso, de fato. O que eu não percebi é que é muito difícil a gente não realizar o nosso potencial ao longo da vida. Muito difícil. A gente sempre vai realizar de alguma forma. Então, eu sempre trabalhei com gente, sempre amei psicologia. Eu me formei em ciência da computação. Pensa se tem alguma coisa a ver comigo, você me conhece. Né? Nada a ver. Inclusive, não me aguentaram nessa área, muito silenciosa. Eu sou um pouco ruidosa. Então, o que ocorreu é que eu fui para a área de pré-vendas logo no início e fui para a área mais voltada para entender a necessidade dos clientes e aí desenhar a solução para eles, já que eu conhecia tecnicamente como desenhar a solução. E aí fui mudando, fui para projetos, inovação e, enfim, eu resumo minha carreira muito como inovação, porque eu sempre trabalhei em projetos que envolvessem inovação, processos, produtos, serviços, enfim. E aí, ao longo da carreira, fui estudando até que chegou uma hora em que, dentro de uma das minhas formações, eu precisaria entregar um trabalho prático. E precisaria cobrar das pessoas por esse trabalho. E foi na época, inclusive, que nós já... Foi um pouquinho antes da gente trabalhar juntos. E aí eu tinha que entregar cobrando dos clientes. Falei, gente, cobrar, né? E aí comecei a cobrar e aquilo não parou de crescer nunca mais. Então, começou a chegar gente, começou a chegar cliente, chegava cliente e foi crescendo. Então, eu tinha o trabalho, que a gente trabalhava na Telefônica Vivo na época, e tinha também em paralelo esse negócio e que eu não sabia muito bem. Para mim, quando eu me aposentasse, é quando eu iria assumir. Mas não foi bem assim que aconteceu. Então, chegou uma hora que eu estava com dupla jornada de trabalho mesmo, sem nem se lembra, às vezes eu ficava rouca de tão pouco que eu dormia, muitas vezes, de tanto trabalho que eu tinha em paralelo. Que você ficou vivendo as duas vidas, né? As duas coisas em paralelo. Então, assim, durante 2 anos eu fiz um planejamento de transição. Eu fui muito resistente, porque o corporativo me dava uma estabilidade muito grande, né? Financeira também. E aí eu mudar, então eu esperei aquilo crescer o suficiente para eu fazer a transição. E aí, dentro dessa experiência, eu até recomendo isso. Eu gosto desse. Para quem está no processo de transição mesmo, espera chegar num ponto onde há uma virada de chave acontecendo. Né? Não precisa anular tudo aquilo que foi construído até agora e começar do zero. Né? Não existe o zero. Jogar para cima tudo, né? Nada disso serviu para mim, né? Tudo tem uma utilidade, tudo tem um aprendizado na vida. Então, eu fui fazendo isso gradualmente, aos poucos. Quando eu fiz o meu teste de perfil, eu vi que eu tinha mais potencial para realizar o meu talento fora do mundo corporativo do que dentro. Eu sou líder de equipe desde muito nova, então, como eu te falo, né, eu sempre exerci de alguma forma, mas ali eu falei, poxa, o trabalho que eu faço em paralelo, eu tenho mais serviço do meu talento do que aqui dentro da organização. E aí, foi aí que tudo aconteceu, a transição ocorreu, e aí não teve como eu recusar a saída. Hoje você é mentora.
né, de carreira. Além de outras, né, e tantas profissões e funções que você tem. Sim. O que o mentor faz? O papel do mentor é a gente, primeiro, entender onde o cliente está, abrir um pouco de onde ele quer chegar. Muitas vezes ele sabe onde ele quer chegar. Então, o profissional sabe, ele sabe, mas tem muitas vezes que ele não sabe. Então, ampliar um pouco esse aspecto. Porque às vezes eu falo assim, eu quero ir para uma determinada posição, ou eu quero ter a minha empresa, ou eu quero ter meu negócio. Mas, e aí você abre um pouco esse leque, enxerga o que ele quer da vida dele. E muitas vezes esse plano, esse ponto de chegada se transforma e muda. Quer dizer, a pessoa, de repente, ela acha que quer alguma coisa, mas ela não sabe muito bem o que ela quer, é isso? Exato. Não, tem pessoas que precisam ampliar um pouco mais, entender o que quer da vida e o que vai ser feito na área profissional para que aquele projeto de vida seja realizado. Porque o projeto não é a profissão é o meio. É o meio para você atingir os seus anseios pessoais. Vamos fazer uma pausa, porque eu quero explicar que no final desse episódio, a Bianca, assim como todos os convidados aqui fazem, vai abrir um segredo pra gente. O segredo dela, certo? Certo. O pessoal vai ficar com a expectativa, tá, Bia? É legal ou não? É bem diferente. É diferente? Uma coisa que ela faz, inusitada, que ninguém imagina. Eu já tô curioso pra saber o que é. Ô, Bia, falando sobre mentoria, tem muita confusão entre mentoria, coach, terapia. Qual que é a diferença entre esses três segmentos, essas três linhas? A mentoria ela é feita por um profissional que já passou por aquela experiência que o cliente solicita. Então, ele é alguém que não apenas extrai do cliente o que precisa ser feito, mas ele também sugere. Ele também passa técnicas, Ele é mais prático. Ele é um cara que viveu aquilo. Ele é um cara que viveu, ele já conhece o caminho, mas ele conhece o caminho que ele mesmo percorreu, né? E aí ele precisa entender lá naquele cliente como é que é o caminho daquele cliente percorrer. O coach, ele não. O coach puro, ele extrai do profissional. Então, ele tem uma habilidade de fazer boas perguntas. E extrair do profissional aquilo que nem o profissional consegue reconhecer em si mesmo. Perguntas que muitas vezes o próprio cliente nunca fez para si mesmo. E aí ele pergunta, extrai as perguntas e vai descobrindo, então, a partir dessas respostas. E a terapia já entra num aspecto mais emocional. Então, tanto o coach quanto a mentoria, muitas vezes acaba sendo um processo terapêutico, mas não é terapia. Né? Então, o objetivo não é trabalhar as emoções, mas as emoções podem emergir nos processos. Então, tem um exemplo de um cliente meu, uma vez que me buscou e falou assim, Bianca, eu preciso uma empresa me contratava nessa época, eram vários líderes que eu atendia, e ele pediu ajuda, ele falou, eu preciso de uma ajuda, eu não consigo mais lidar comigo mesmo. Eu falei, mas o que está acontecendo? Ele falou assim, tudo que eu faço no trabalho, eu penso sempre no pior, e não só no trabalho, na vida. Eu caso, eu penso que eu vou separar, eu começo um projeto, eu penso que não vai dar certo, eu entro numa empresa, eu penso que eu vou ser demitido, e tudo dele era sempre pensando no pior. Então, ele vivia numa ansiedade gigante de que algo ruim iria acontecer. E aí, quando ele me abordou nesse aspecto, era um aspecto bem emocional, e eu tenho ferramentas de terapia também, né? Apesar de... ali eu estava como mentora, mas eu falei, bom, você está me pedindo um trabalho que envolve um aspecto mais terapêutico e mais profundo. Então, eu preciso da sua permissão para que a gente entre mais fundo nessas emoções, porque eu tenho ferramenta para isso, mas preciso que você me autorize porque não é o nosso trabalho inicial. E a gente fez, então, um percorrer de sinapses. Sinapses são trilhas mentais que nós temos. É muito interessante, muito curioso. A gente percorreu essas sinapses desse executivo. E há muitos anos atrás, a mãe dele havia falecido de câncer. E nesse processo de falecimento, foram 6 meses, desde a descoberta até o falecimento da mãe, e ninguém contou para ele que o câncer era terminal. Então, ele não teve tempo suficiente para se despedir. Então, qual foi a sinapse, ou seja, qual foi a trilha mental que ele guardou, né? Que tudo ele precisava sempre se preparar para o pior. Porque o pior poderia chegar e ele não estaria pronto para. Então, ele se preparava antes. Quando a gente percorre essa sinapse, entende que aquilo é daquela situação e não precisa ser projetado para a vida, então ele revive aquela situação no que ele precisa.
para que ele não precise trazer isso aqui para o momento presente, entender e deixar lá e resolver lá. Existe uma pendência emocional daquela época. Quais são as dificuldades mais típicas que você recebe, assim, que você percebe dos seus clientes? Sei lá, síndrome do impostor? Ou o que mais aparece? O que eu mais vejo são pessoas que não sabem muito bem o que fazer. Elas estão insatisfeitas, elas acham que sabem por quê, muitas vezes não conseguem reconhecer exatamente o que é que traz essa insatisfação. Então, um trabalho de autoconhecimento que faz parte desse processo, ele é super importante, porque muitas vezes eu estou dizendo que o externo está me desagradando, mas eu não estou enxergando o que está acontecendo aqui dentro de mim que me faz conectar com o externo. Na hora que eu percebo aqui em mim, que quem em mim ou que parte em mim está desconfortável com o externo, muitas vezes eu consigo enxergar o cenário mais realista. Então eu projeto para fora a empresa, o líder, né, meu parte de trabalho, minha equipe. Mas cadê eu na história, né? Qual é a peça comum de tudo isso? É você. Então, esse é o papel principal, o autoconhecimento, entender qual é a realidade para que a gente possa tomar boas decisões. Eu vi um vídeo nas suas redes sociais que me impactou, que é um vídeo, até vamos pedir para mostrar o vídeo. Mostra o vídeo, enquanto tá mostrando vamos comentar, que são esses bonequinhos, eles estão em um trilho, né, e eles vão andando assim, sem muito poder de decisão. Presos. Isso eu diria que é o que a maior parte da população vive, né? Que é um condicionamento social. Então a gente já nasce sabendo o que esperam da gente e o que a gente vai realizar na vida sem parar para pensar o que nós desejamos realizar na vida. Por exemplo. Então a gente nasceu, a gente vai estudar, aí em algum momento a gente vai arrumar um trabalho, aí depois desse trabalho a gente vai casar, a gente vai ter filhos, a gente vai aposentar e a gente vai morrer. Então parece que existe um script previamente criado, um condicionamento social. Você vai trabalhar 5, 6 dias, né, 5, 6 dias por semana, você trabalha 8 horas por dia, mínimo, né? Então, existe um condicionamento social. E a gente começa a fazer o que todo mundo faz. E a gente começa a achar que isso é natural. Porque todo mundo faz. Então eu também vou fazer. E é nisso que as pessoas se perdem entram nessa situação que você comentou, do tipo, putz, eu não tô feliz, mas eu não sei muito bem por quê, nem sei pra onde vou. Ela só sente um desconforto interno, não sabe. E às vezes o desconforto vem porque ela tá irritada com as pessoas, tá desgastando todas as relações que foram construídas, começa a ficar, né, mais arisca e mais irritada com o contexto, não sabe por quê. Por quê? Porque a gente não tem um condicionamento social que ajuda as pessoas a entenderem o que elas desejam. Quem elas são dentro daquele contexto, qual a história individual de cada um. É como se todos tivessem que construir a mesma história. E para você poder ter esse autoconhecimento, a recomendação é procurar uma ajuda. Procurar uma... Sim. E essa ajuda tem que ser realmente contratada ou pode ser um amigo do boteco, a mãe, sei lá, o cônjuge, a cônjuge, como é que é a sua opinião? Eu diria que seja qual a área que for que a pessoa escolher, eu quero fazer terapia, quero fazer... Eu acho mais interessante um profissional qualificado para esse fim. Pode ser que a esposa seja qualificada, né? Se forem pessoas qualificadas, sim. Mas se não forem pessoas qualificadas, fica muito daquele giro de informação que acaba rodando no ambiente e muito provavelmente elas vão nos ajudar a manter o condicionamento e não a sair do condicionamento. Quero mais que as pessoas realmente possam realizar o seu brilho. As pessoas e organizações possam realizar, possam brilhar. E hoje eu tenho muito desse brilho mais manifestado. Então, eu não digo que eu não tinha antes. Mas eu acho que ele era pequeno. Eu tinha muito mais para oferecer do que eu servia. Eu não sabia que o meu servir era o servir de hoje. Você acha que todo mundo tem um dom? Todo mundo vem para cá com um dom, assim, já pronto... E que precisa descobrir esse dom e tem que colocar esse dom em prática? Eu vou falar por uma outra perspectiva. Tá. O propósito, na minha visão, ao longo do tempo muda. Então, a gente tem um propósito quando a gente vai fazer uma faculdade. Ali, as nossas necessidades são diferentes. À medida que a gente vai amadurecendo, o propósito vai mudando. Então, antes era só um indivíduo, agora talvez tenha mais gente, e depois vai ampliando. É como se a gente fosse ampliando o nosso nível de consciência profissional. E se a gente amplia, não pode ser que o meu propósito seja o mesmo lá da adolescência. Então, acho que ele muda.
E o propósito, eu costumo dizer, a gente não busca o propósito. Ele nos encontra quando ele chega no seu ápice. O que a gente precisa é estar em movimento e estar a serviço. O que é estar a serviço? Eu colocar os meus recursos à disposição. Então, hoje eu vejo esses, eu ponho à disposição. Quem me diz quais os recursos que eu tenho? Observa ao seu redor. Sempre vai ter alguém te mostrando que você tem algo para oferecer. E, obviamente, você pode aprofundar e acelerar mais esse processo num trabalho de autoconhecimento. Mas sempre tem algo que vai te chamar. E quando você amplia, se você estiver em movimento, então o propósito está aqui. Aí você precisa estar caminhando, você precisa chegar lá, né? Ele não vem até você. O maior propósito, ele te encontra e você está caminhando. Aí ele pluga com você e aí você não tem mais chance de não fazer. Aí não tem saída. Não tem saída. Bia, você ficou agora no final para poder... Você ficou de nos mostrar um segredo, né? Alguma coisa inusitada, assim, que fala um pouco sobre você. Sim, eu tenho um plano de vida um pouco diferente aí da maioria das pessoas. Então, eu tenho cada vez mais colocado isso a serviço, que é morar em países diferentes e morar em grupos de pessoas diferentes. Em comunidades, em lugares onde as pessoas elas vivem em conjunto. Porque o meu plano hoje, né? Porque vai que muda, vai que meu propósito tá diferente no caminhar, né? Mas hoje eu visualizo muito montar uma comunidade mesmo. Uma comunidade onde as pessoas têm o seu espaço individual e existe um espaço coletivo para a comunidade para que outras pessoas possam também emergir lá. Então, a minha vivência e viver outras culturas e viver em outros países é me integrar com as diferenças e poder incluir e entender como é que funcionam essas mecânicas das comunidades já existentes hoje. Caramba, então você cada ano vai para um país diferente e aí você convive ali, conhece a cultura. Conheço a cultura, a forma de se relacionar, a forma de se organizar dentro daquele grupo de pessoas. A constelação. Então, a constelação funcionando, como é que eles se reorganizam. Então, eu tenho me nutrido muito desse lugar de estar e estar imersa em lugares onde eu possa aprender mais disso, para que isso me sirva de ferramentas. E aí você me fala assim, mas e se não nada disso acontecer? Estou sendo feliz enquanto eu estou caminhando. Então eu tenho aprendido, tenho conhecido muitas pessoas e pessoas que pensam da mesma forma e pessoas que também, né, nesse lugar e esse grupo de comunidades são pessoas que estão muito mais conectadas com a arte muitas vezes ou com o desenvolvimento espiritual também. Então eu gosto de tocar, eu gosto de mantras. É estranho, né? Mas adoro mantras, então tenho também tenho uma banda que eu faço parte de mantras. E aí, então, como é que a gente faz pra gente aprender mais com esse meio, com as pessoas que já chegaram? Eles são o meu exemplo, né? Eu ainda não cheguei onde eu desejo nas comunidades. Então, como é que eu aprendo com eles aquilo que eles já percorreram? E em diferentes lugares. Para eu tirar a minha própria experiência e, quem sabe, se tudo caminhar como estou visualizando hoje, construir a minha própria. Eu não sei se você sabe, se se lembra, nós trabalhamos, né, durante um tempo, né, numa empresa. E eu lembro que eu fiz uma apresentação uma vez, era um treinamento, alguma coisa interna, e no final você me chamou de forma até corajosa, porque você foi meio fora do padrão, assim. Você me falou, vem cá, por que você não atua nisso? Quando é que você vai investir em comunicação? Quando é que você vai se permitir, né, entrar nesse local? Talvez é um local onde a gente está aqui agora. A gente começou falando sobre seguir o sol, né? E você entrou com a música de seguir o sol. Então eu queria te agradecer por ter sido o sol em algum momento da minha vida. Que lindo! Que as pessoas consigam buscar em você os seus sóis também, né? Que as pessoas consigam buscar em você inspiração na tua história, né? No teu aprendizado, na sua boa vontade, né? De compartilhar as coisas bacanas que você sempre compartilha. Obrigado, foi um prazer receber você aqui. Obrigado por ter aceito. Boa viagem, que você consiga aprender muito aí em todos os países, que você continue gargalhando muito. Você não gargalhou nenhuma vez aqui pra gente ver, né? Pois é, que a gente tava num assunto sério. Sabe que eu me lembro, só pra terminar, eu me lembro de uma... Você lembra de um carro que eu tinha na época, que eu acho que era um carro alugado, que tava com o banco quebrado? Que a gente foi almoçar um dia e o banco caiu, você ria, gargalhava muito.
Você falava assim, mas isso aqui não é qualidade de vida, tem que ter estrutura para os funcionários. Você falava assim. É um pouco de assim, isso, né? É sorrir, se divertir. É se divertir, durante caminhar. A jornada, né? Porque a jornada vai nos pregar peças, vai nos pregar desafios. A gente pode encarar aquilo de uma forma dura, ou a gente pode simplesmente dar a volta, né, naquilo e falar, gente, vira uma piada para contar, né? E você que ficou até aqui, eu acho que curtiu, né? Se curtiu, não se esqueça de apertar aqui curtir, compartilha com a sua rede de amigos, com a sua rede de colegas, familiares. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo. Tchau, pessoal. Até. Obrigada. Obrigado.